Porque na minha casa as pessoas nunca foram de rezar assim, como eu estou vendo vocês rezarem aí na televisão, como eu acompanho vocês rezando no rádio. Eu não sei rezar como acontece nos acampamentos de oração, como rezam num grupo de oração que eu fui uma vez. Eu não sei rezar assim. Eu sou uma pessoa simples. Eu não sei dizer essas palavras bonitas para Deus. A oração não é feita de palavras bonitas. A oração é feita de palavras verdadeiras. A mais bela oração é aquela que sai do seu coração. A oração mais eficaz é aquela na qual você põe diante de Deus a sua necessidade. Quero dizer ao seu coração, o Senhor protege o simples. Quando a gente se simplifica, quando a gente se descomplica, quando a gente para de ficar arrumando desculpas para não recorrer a Deus, quando a gente para de ficar arrumando desculpas para justificar a nossa falta de oração, até para desculpar a Deus de não nos atender. Porque às vezes a gente fica justificando a Deus. Ah, Deus não me atende porque eu sou um pecador. Deus não me atende porque eu não mereço. A gente fica desculpando a Deus porque a nossa oração ainda não foi atendida. Deus não precisa disso. Primeiro ponto, Deus não precisa disso. Segundo, isso não é verdade. Deus ainda não te atendeu porque Ele te dará o que você está pedindo no momento exato, no momento preciso. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, não só no que Ele dá, mas também no tempo em que Ele entrega. Deus é perfeito em tudo. O socorro de Deus nunca chega antes e nunca chega tarde demais. O socorro de Deus chega na hora exata, no momento preciso, no momento em que Ele atua com toda a sua força. E o Senhor protege aqueles que se descomplicam, aqueles que se rendem, aqueles que param de ficar se defendendo e reconhecem a própria verdade. Como aqui na palavra de Deus, o salmista reconhece: eu era fraco e Deus me salvou. Deus só pode salvar os fracos, gente. Porque enquanto a gente é forte, nós não precisamos dele. Enquanto a gente se acha forte, nós não precisamos de salvação. Eu já contei isso aqui uma vez. Teve um período quando nós morávamos no Rio de Janeiro. Nós fomos lá na prainha, perto do Grumari. É lindo lá. A Aline está dizendo aqui que é lindo. Era o meu lugar preferido. Era preferido porque é bonito demais. E era preferido porque sempre tem pouca gente em relação às outras praias. Por quê? É praia para surfista, porque tem onda mais violenta. Então a gente ia, ficava ali e tal, porque a gente nadava mal, continua nadando mal, então a gente só tinha que ficar ali mesmo no comecinho da praia. Não era tão perigoso para nós, porque a gente não ia lá para dentro. E aconteceu que um dia eu cheguei e a praia estava vazia. Eu falei: agora que tá para mim, é toda minha. Só que a praia estava vazia por uma razão. Ela se tornou ali uma área de risco naquele dia. O mar estava bravio e estava cheio daquilo que eles chamam lá de buracos. Não é? É quando não tem piso, não tem chão para você pisar. Aí eu fui para o cantinho que eu costumava ficar. E aí fui andando, entrando pelo meio da água. E disse: hoje eu não quero ficar agachado aqui no meio da praia, não. Hoje eu quero ir até onde vai, até o pescoço. Aí fui andando. A hora que a água chegou no pescoço, a cabeça ficou para fora, eu falei: agora tá bom. Aí veio uma onda, eu subi com a onda. A hora que eu desci, cadê a areia? Aí eu fiquei preocupado, comecei a tentar nadar de volta. Só que eu estava do lado de uma pedra, eu nadava e a pedra não saía do lugar. Eu não saía do lugar. E aí daqui a pouco veio um irmão de comunidade para poder me ajudar, que era o Alex. Ficamos nós dois presos ali. Daqui a pouco veio um terceiro. E quando a gente viu, olha, estava por um triz dos bombeiros irem lá tirar a gente. Só que eles, quando a gente estava saindo, eles vieram ao nosso encontro e disseram: quando vocês entraram na água, a gente já sabia. Só que a gente estava esperando vocês se afogarem primeiro para depois a gente tirar.
Ah, mas eu fiquei tão revoltado com aquilo. Aí eu fui tirar satisfação. Aí ele disse para mim, falou, olha meu filho, se a gente chega para tirar antes de vocês beberem água, vocês sempre dizem, a gente não precisava. Então é primeiro preciso que a pessoa veja que ela está se afogando para depois a gente tirar. Quem acha que sabe nadar não pode ser salvo. Quem acha que é forte não pode ser salvo. Por isso que essa palavra está nos dizendo hoje. Eu era fraco e o Senhor me salvou. Quando é que eu vou reconhecer? Quando é que você vai reconhecer que você tem necessidade de Deus na sua vida? Que as muitas águas já cobriram você. E que se Deus não te salvar, você está perdido. Não tem outra coisa para lhe dizer. Se Deus não te salvar, você está perdido. Mas o bom disso tudo é que Ele não está colocando condições para salvar você. Ele só está esperando que você reconheça que você precisa. Porque quando alguém vai salvar uma pessoa que está se afogando e não reconhece, a pessoa às vezes até agride a outra, ali dentro da água. Às vezes, para salvar alguém que está se afogando, eles precisam desmaiar a pessoa. Bate para desmaiar, para tirar da água. Porque senão, a pessoa que está se afogando se atraca com quem foi salvar e os dois se afogam. Uma pessoa que está relutando em reconhecer que ela precisa de ajuda, ela não pode ser salva. Salvação é quando a gente descobre e reconhece que sem Deus nós estamos perdidos e nós dizemos, ó Senhor, salva a minha vida. Mas no momento em que a gente diz, eu era fraco e o Senhor me salvou, o Senhor protege os simples, a primeira coisa que acontece dentro de nós é que o nosso coração volta a aquecer. Você já viu como muitas vezes ao escutar a palavra de Deus, parece que alguma coisa começa a queimar aqui dentro da gente? O coração começa a bater diferente. A gente ouve, aquela palavra faz um bem. Ela consola em nosso coração, consola o nosso coração e às vezes até nos desperta uma dúvida. Será? Será que tudo isso que está sendo dito é verdade? Essa dúvida é boa, porque essa dúvida quebrou a descrença. A partir do momento que a pessoa começa a dizer será, não é o momento que ela começa a duvidar e a ser descrente. É o momento em que ela começa a voltar e começa a acreditar. Porque enquanto ela não tem uma pergunta dentro do coração, ela tem uma certeza que a mantém longe de Deus. A certeza de que Deus não a ama, a certeza de que Deus não é por ela. Quando ela começa a perguntar, será que esta palavra é para mim? Será que esta palavra é verdade? Agora não é a hora da dúvida que mata, agora é a hora da dúvida que traz a vida. É o começo da fé. E diz a palavra de Deus que no momento que a pessoa faz isso, olha lá no versículo 7, volta minha alma à tua paz. No momento em que eu me deixo alcançar pela palavra de Deus, não só o meu coração volta a se aquecer, mas a paz entra dentro do meu coração. O único caminho que nos leva à verdadeira paz é reconhecer diante de Deus que nós somos fracos e necessitados. Nesta hora, a graça de Deus entra em nós. E aí nós podemos dizer a nós mesmos, pois o Senhor te fez o bem. O Senhor te libertou da morte. Há quem diga assim, mas eu não estou sendo perseguido. Não tem nenhuma pessoa, não conheço nenhum inimigo carnal assim que eu tenho que atente contra a minha vida. Só que quantas forças de morte existem dentro de você, meu irmão? Como tantas forças de morte que existem dentro de mim. Vai me dizer que o ciúme não mata. Vai me dizer que a inveja não mata. Que essa tristeza, essa solidão não tem tirado o brilho da sua vida. Vai me dizer que a ira, a raiva, a insatisfação constante não tem abalado a sua paz e tirado o seu gosto de viver. Vai me dizer que o medo nunca deixou você desgostoso com a sua vida. Essas forças de morte
matam a gente, só que vai matando aos poucos. Só que mata primeiro por dentro. Aí depois é que a pessoa começa a adoecer. Depois é que a pessoa começa a entrar em desespero e a pensar em tirar a própria vida, a fazer uma besteira, a desprezar. Pode até pensar em não tirar a vida, mas começa a desprezar a vida. Aí se refugia no álcool, se refugia no fumo, se refugia nas drogas, se refugia nos esportes perigosos. Aí começa a correr feito um louco nas estradas, a fazer loucuras e insanidades. Por quê? Despreza a vida. Porque a sua vida não tem sentido, porque a sua vida é cravejada de dores. Libertou-me o Senhor. O Senhor me libertou da morte, livrou meus olhos das lágrimas e preservou de uma queda aos meus pés. Enxuga as suas lágrimas. Enxugue as suas lágrimas, porque hoje o Senhor escolheu este dia para te levantar. Enxugue as suas lágrimas, porque Deus quer que esse dia de hoje seja diferente para você. Enxugue as suas lágrimas. Mesmo que você diga, olha lá no versículo 10, é demais o meu sofrimento. Até mesmo quando você diz, é demais o meu sofrimento, acredite. Acreditei, até mesmo quando eu dizia, é demais o meu sofrimento. Acredite, mesmo quando na hora da aflição, você fale para você e para os outros, todo homem é mentiroso. Quem nunca se decepcionou na vida? Quem nunca se feriu com alguém? Eu já pensei tantas vezes, será que existe alguém nessa vida em que a gente possa acreditar na pessoa? Será que existe nesse mundo alguém que diga a verdade? Você nunca pensou nisso? Tenho certeza que você já pensou. A gente pensa nisso todas as vezes que alguém que a gente confia, que a gente ama, nos decepciona. E todo mundo já passou por uma decepção assim. Até mesmo quando você dizia, todo mundo é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Eu não encontro alguém em que eu possa confiar. Naquele dia, naquela hora, acredite em Deus. Porque o Senhor não tardará em se manifestar em seu favor. Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que Ele me deu. Erguerei o cálice da salvação. Eu invocarei o nome do Senhor. Vou cumprir meus votos ao Senhor e diante de todo o seu povo. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho de tua serva. Senhor, nesta manhã quebraste as minhas cadeias. Nesse dia de hoje, por causa desta confiança que o Senhor está nos dando, vou oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. E no meio de tudo isso, invocarei o nome do Senhor e vou cumprir diante de Deus as minhas promessas. Porque a vida de um fiel é preciosa para Deus. Porque a morte de uma pessoa de bem é cara e preciosa aos olhos de Deus. Por isso, mesmo na morte, nós louvamos ao Senhor. Porque a morte de uma pessoa justa, a morte de uma pessoa piedosa, orante, é um bem, é preciosa para Deus. Para Deus não existem mortos. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Louvado seja Deus pela dona Anita, que é acolhida na glória do Senhor. Louvado seja Deus pela esposa do Elson. Louvado seja Deus, o Fernando dizia, né, Fernando? Sobre quem que tinha... O pai da Célia, Greco. O pai da Célia. Louvado seja Deus pelo pai da Célia, nossa irmã de comunidade. Louvado seja Deus, porque morte é passagem. E nós temos, depois da passagem, depois da ponte atravessada, nosso Pai nos espera de braços abertos para enxugar as nossas lágrimas, para nos acolher na sua casa e dizer para nós,
servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor.